Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia e nesta semana, 46ª Semana Nacional de Migrações, contamos com a presença no nosso programa de Dom Ildo Fortes, Bispo do Mindelo, em Cabo Verde. Também este ano a peregrinação dos migrantes a Fátima foi presidida por um Bispo de Cabo Verde e sublinhou também a presença entre nós das comunidades deste arquipélago. Dom Ildo, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia, nesta conversa. É sempre um gosto estar convosco. Esta diocese do Mindelo, que abarca várias ilhas, como é que nos poderia caracterizar este povo de Deus, não é, que habita no meio do Atlântico, não é, este povo de Cabo Verde que os portugueses tanto conhecem? Bom, a nossa diocese de Mindelo, convém salientar que é uma diocese muito jovem ainda. Este ano, precisamente, está a fazer 15 anos que foi criada pelo Papa João Paulo II. E estamos a falar das ilhas do Norte. Nós temos as 10 ilhas em Cabo Verde, as do Sul são o Sotavento, Diocese de Santiago, e as do Norte, Diocese de Mindelo, que são as ilhas todas do Barlavento. São 6 ilhas, mas uma é desabitada. E o que marca a vida da nossa Igreja é, graças a Deus, a simplicidade, a jovialidade. Nós somos um país com um índice de juventude elevadíssimo, que é uma riqueza enorme, ter jovens, ter famílias, ter crianças, o que implica ter escolas, ter dinâmicas. Ao mesmo tempo é um problema porque a maior parte desta juventude não tem ocupação. Quer dizer, os quadros estão preenchidos praticamente. Nós temos universidades muitas, cheias de jovens e não se sabe qual é o futuro desta gente. Portugal permanece como destino de imigração? Para alguns deles? Só não é mais porque é dificílimo ter acesso a um visto para se ir para a Europa. Aliás, esse é um assunto que merecia uma outra atenção, porque claro que há pessoas que quererão emigrar-se para encontrar melhores condições de vida. Em todo o mundo é assim. Portugal é um país também de imigração e hoje cada vez mais é dificílimo um cabo-verdiano sair de Cabo Verde. Mas mesmo por outras razões de estudo, razões de saúde, razões de férias, como qualquer pessoa gosta de viajar pelo mundo, a pessoa, se não tiver determinados requisitos, estamos a falar sobretudo em termos monetários, não consegue sair do país. Porque a situação de Cabo Verde é permanente, é um país que não chove e este ano está a fazer agora 2 anos que não tem havido chuva. Estamos a passar por uma crise tremenda de seca, que já não se via há muitos anos em Cabo Verde. Muitos agricultores e criadores de gado estão a ver os seus animais a morrerem e sem meios de subsistência, tanto que há um programa que envolve o governo e as igrejas para minimizar esta situação neste momento. Por isso a situação de imigração em Cabo Verde é uma constante. Sabeis que o dobro da população de Cabo Verde está fora. Nós temos 500 mil residentes e 1 milhão entre a América do Norte e sobretudo a Europa, um pouco por todo o mundo. De forma que a nossa igreja é uma igreja que cresce, graças a Deus. Consegue ir junto de todas estas pessoas com tantas ilhas? É a nossa ginástica, sabe? Nós fomos sempre assim, um país insular. A minha diocese é uma igreja insular. Nós não podemos pensar em termos continentais, como se pensa aqui em Portugal, fazer uma assembleia e contar que esteja lá o povo todo. Ainda agora, em julho, temos uma assembleia da juventude, vão os representantes das ilhas. Terá que ser mais o pastor a deslocar-se a cada comunidade, se quiser estar com as pessoas, com os catequistas, com as famílias, com os jovens, com os pobres, porque é dificílimo deslocarem-se à sede da diocese para aqueles momentos que nós gostaríamos de ter as pessoas reunidas, não é? Aqueles encontros de massa e que são tão importantes. Mas fazemos o sacrifício, as viagens são caríssimas, mas ou de avião ou de barco nós não deixamos de ir ao encontro das nossas comunidades, porque cada ilha tem a sua peculiaridade e vamos fazendo o que nós podemos. Portanto, somos um país que vai tendo algumas vocações, graças a Deus. Estamos numa fase de ir cobrindo de uma forma mais cabal as nossas comunidades em termos de presbíteros e agentes de pastoral. Nós temos seminários menores, portanto, as 2 dioceses. Neste momento os estudos teológicos são feitos no exterior, Portugal, Roma, eu, Brasil, comecei o ano passado.
mas ainda é normal para um jovem cabo-verdiano, em algumas ilhas onde era impensável alguns tempos atrás, um jovem pensar, eu vou ser padre, eu gostava de ser pastora. Isso acontece-nos, não é? Portugal continua a ter uma comunidade cabo-verdiana muito significativa e ela também esteve em Fátima há poucos dias, na peregrinação de agosto. Mantêm-se fortes, próximos, estes laços que são também muito familiares, não é? De pessoas que estão em Cabo Verde, dos seus familiares que estão em Portugal. Portugal, estes dois países continuam a manter-se muito próximos, não é? Estes dois países são países irmãos e nós, Cabo Verde, diga-se, somos a África, porque nos encontramos na região africana, estamos a 500 km da costa do Senegal. Mas a nossa cultura, as nossas ligações históricas têm raízes fortes na Europa e concretamente em Portugal. Por isso é normal que qualquer cabo-verdiano anseie vir a Portugal onde tem um familiar de certeza. E no ano passado vim a Fátima para os 100 anos de aparições, um grupo de cerca de 40 pessoas, e a maioria das pessoas, no tempo que nós estamos antes de ir a Fátima, vão para a casa de um familiar, ou tem um irmão, ou tem um tio, ou tem um primo, daí que as ligações são fortíssimas e serão sempre. Quem diz com Portugal diz também com a América, sobretudo na Massachusetts, França, Itália, Holanda, Luxemburgo. Nós temos o cabo-verdiano espalhado por toda a parte. Mas as duas igrejas, se assim se pode dizer, portuguesa e cabo-verdiana, nós temos grandes laços porque, por exemplo, liturgicamente falando, os nossos livros litúrgicos, a nossa liturgia, servimos dos subsídios portugueses, não é? Até mesmo alguns catecismos. Os nossos padres, a sua maioria é formada aqui em Portugal, portanto, Coimbra, Lisboa, Évora. Por isso não há por onde fugir a esta ligação permanente. Esta proximidade também neste plano de igreja, depois como é que preservam a especificidade pastoral da realidade de Cabo Verde, das dioceses, quando são formados aqui, quando os livros litúrgicos também vão daqui? Depois há este cuidado de adaptar, de ter em conta a realidade local? Sem dúvida. É assim, perder a identidade é uma coisa muito difícil. Uma pequena parte. Eu vim para Portugal, tinha 10 anos. Vivi a maior parte da minha vida em Portugal. Quando regresso a Cabo Verde como padre missionário e agora como bispo, não encontro nenhuma barreira. Quer dizer, é como se toda a vida tivesse lá estado. Porque a minha família preservou a língua, que é um fator de identidade fundamental, a cultura, não é? A história, a música, os laços familiares. Portanto, não, é inquestionável a nossa identidade, mesmo que se vá para qualquer parte do mundo. Mas há um exercício, de facto, de adaptação, porque o português é a nossa língua oficial. Portanto, Cabo Verde tem duas línguas oficiais, que é o português e é o crioulo. Mas o crioulo está em fase de estruturação, nós não temos organizado um crioulo, não temos uma gramática, é um bocadinho livre. Nós temos, por exemplo, muito presente na liturgia o canto em crioulo, obviamente, e as pessoas aderem bastante e gostam muito. A nossa pregação, sempre que um pastor está com comunidades mais simples, quando vou a alguma aldeia, quando estou com crianças ou com jovens, é impensável falar português. Portanto, automaticamente a comunicação é da nossa língua mãe, que é o crioulo. Mas a formação é feita aqui, evidentemente, teológica, filosófica, mas há um exercício depois que se vai fazendo aos poucos de adaptarmos à realidade local, que não se perdeu o senso da comunidade. Por isso, qualquer pastor com um pouco também de criatividade e inteligência facilmente traduz depois na pastoral ou na pregação aquilo que é a formação que recebeu. A sensibilidade ao transcendente, à fé cristã, é também um património que os cabo-verdianos guardam bastante, pelo menos aqui em Portugal. As gerações com alguma idade, as novas gerações também serão como os jovens de cá, mas a realidade da fé é algo ainda muito vivo, ou também em Cabo Verde se debatem com o secularismo, com o abandono da prática dominical? Como é que as coisas por ali funcionam neste aspecto? Bom, falando em termos oficiais,
no último censo que nós tivemos, alguns anos atrás, baixou o número daqueles que se dizem católicos. Se nós estaríamos nos 90 e tal por cento, nós agora estamos ali 80, 70 e tal, dos que se afirmam eu sou católico. Porque cresceu bastante, evidentemente, como no mundo moderno, o grupo daqueles que se dizem não têm religião, não têm fé. E que é um número bastante preocupante. Estamos a falar de cerca de 10% da população de Cabo Verde diz, não, eu não tenho fé, sou alheio a isto. Depois temos, mas é um número insignificante, de outras confissões religiosas cristãs, né? Mas o número é muito, muito reduzido. O fenómeno novo que nós temos em Cabo Verde é o surgimento do Islão, que não fazia parte da nossa história destes 500 anos, mas que atualmente, por causa do fluxo migratório da costa africana, da Guiné-Bissau, do Senegal, da Nigéria, que vem a Cabo Verde à procura de trabalho, outras razões, o comércio, fixam-se em Cabo Verde e temos neste momento milhares de irmãos africanos que professam a fé muçulmana e que têm mesquitas adaptadas, não têm mesquitas oficiais porque ainda não se construiu, e isso é um fator, de certa forma, preocupante, porque é lidarmos com o desconhecido. Na África é já um déjà vu, mas em Cabo Verde nós estamos a lidar com algo que nós não conhecemos e não sabemos quem são, quais são as suas origens, quais são os objetivos grandes. É para já difícil estabelecer um diálogo? É difícil. Felizmente as coisas acontecem de forma serena. O nosso país é um país que consagra a liberdade religiosa, evidentemente. Há uma relação com a Igreja Católica estável. Nós assinámos aqui há uns anos atrás um acordo jurídico, uma concordata, para se entender melhor. Mas a mim o que importa dizer é o seguinte: se é verdade que cresceu o número daqueles que dizem que não têm fé, mas cresce por um lado também aqueles que estão mais conscientes da sua fé. Nós temos cada vez mais, por onde eu tenho andado, gente que procura um matrimónio. Aqui há atrás, uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, São Vicente, por exemplo, poucas pessoas se casavam. E agora há jovens que procuram o casamento. Temos alguns movimentos familiares, as equipas de Nossa Senhora, o movimento de José Maria José, que fazem um trabalho aqui fundamental, junto das famílias, onde o casamento aparece como algo de facto apetecível e como uma riqueza para a vida familiar. A mesma coisa também na catequese, na juventude. Eu devo dizer que em muitos lugares em Cabo Verde nós estamos na fase de fazer igrejas, que é um movimento contrário à Europa, onde está na fase de fechar igrejas, porque as igrejas não têm gente. Nós dizemos o seguinte: as igrejas que nós temos não chegam para as pessoas que vêm à igreja. Tem muitos jovens também. Temos muitos jovens, é verdade. Isso não é para a gente ficar de uma forma confortável, porque há um grande trabalho a fazer de evangelização. Os jovens hoje em dia são influenciados por tudo o que vem de fora, o consumismo, o materialismo, esta vida com menos espiritualidade, uma certa forma de viver a relação livre, a vida afetiva, que é perigosa, que é complicada, e isto evidentemente que também contagia e marca a nossa sociedade. Nota que há às vezes aquela dificuldade dos pais passarem os valores para os filhos, as gerações de alguns anos atrás passarem esse saber lidar com a realidade da vida às novas gerações, que elas já não os escutam tanto, escutam mais a televisão talvez? Muito. Este é, aliás, um dos nossos problemas gravíssimos em Cabo Verde, é que há uma demissão grande do papel da educação. Os filhos são mais confiados às escolas, às associações, às instituições, do que às famílias. Ou seja, não é que a família não possa fazer isso, mas a família perdeu a sua responsabilidade, o seu papel de educar para os valores fundamentais de uma sociedade, entre os quais o valor da fé, e porque os jovens, é o seguinte, convivem com outras pessoas, com a sua geração, que já não comungam de muitos valores tradicionais das famílias cabo-verdianas, nem da fé, e neste campo os pais debatem-se com uma dificuldade em transmitir, e alguns nem estão tão cientes da sua missão e o dever de transmitir os valores básicos para uma vida em sociedade. Cabo Verde é, por tradição, um país de imigração.
Aliás, partilha isso também com Portugal. Portugal também é um país de imigração. Estamos na Semana das Migrações. Em Portugal há muitos cabo-verdianos, há pelo mundo fora também. Como é que vai sendo esta relação da Igreja de Cabo Verde com as suas comunidades da diáspora? Não sei se há sacerdotes a acompanhá-los, se há esta ligação também da Igreja a essas comunidades dispersas pelo mundo. Bom, nós temos comunidades organizadas em várias partes do mundo. No caso de Boston, no caso de Brockton, em Rhode Island, em Paris, em Nice, em Portugal, portanto, algumas comunidades. Temos paróquias na Holanda, portanto, em Roterdã, propriamente dito. Temos uma comunidade cabo-verdiana em Roma. Temos, pelo mundo fora, comunidades cabo-verdianas que mantêm um pouco a sua identidade, a sua comunhão. A maior parte delas não tem um padre cabo-verdiano a os acompanhar, uma figura de um capelão ou de um assistente. Então, nós passamos muitas vezes, nós os bispos inclusive somos solicitados tantas vezes para ir visitar, ou para presidir uma festa que seja importante para eles, ou para ir crismar. Ainda há poucos meses estive em Roterdã para crismar uma quantidade de irmãos nossos, não é? E então há essa busca das nossas comunidades permanentemente, requerem muito a presença do pastor. Esta Semana de Migrações, e já perto do final da nossa conversa, fala-nos como tema: cada forasteiro é ocasião de encontro, migrantes e refugiados no caminho para Cristo. Os cabo-verdianos estão dispersos pelo mundo, nestas comunidades. Sabemos também que muitos experimentam a dureza do trabalho, tantas vezes a exploração, a falta do emprego. Muitas vezes não terão as melhores qualificações nesses países e terão que fazer os trabalhos às vezes mais duros. Também aí são comunidades que experimentam por vezes o acolhimento, a integração, outras também experimentarão a hostilidade em algumas situações. Como é que vai sendo este viver de cabo-verdianos longe do arquipélago de Cabo Verde? Sim, eu penso que depende das regiões, hein? As tais novas gerações, estamos a falar de um jovem que tenha hoje 20 anos, tenha 30 anos, 30 e tal, já são jovens que têm uma outra formação, portanto, já não são com os seus pais que não tiveram uma formação mais avançada em termos académicos e têm também outra perspectiva, são empreendedores, e encontramos na Holanda, encontramos na Suíça, cabo-verdianos bem colocados hoje em dia, em Portugal também vai havendo. E, portanto, estamos a falar de um outro estilo de imigrantes, portanto, já não estão a vir hoje em dia imigrantes de fora, de Cabo Verde. Então, a América acontece um pouco. Então, essas novas gerações já creio que não vivem tanto essa experiência de exclusão ou de sentirem-se à margem. Os mais velhos têm uma vantagem enorme. Foram pessoas que transportaram valores humanos belíssimos. São responsáveis, são bons trabalhadores, gente de fé. Daí que em várias partes do mundo o cabo-verdiano é muito querido. É muito apreciado pela sua qualidade. Claro que uma boa parte deles têm sido operários por aí muito fora. Temos alguns lugares onde às vezes a adaptação não tem sido fácil. É o caso da América, mas a América é um mundo, como nós sabemos, e é um mundo com algum perigo enorme, onde talvez esta harmonia, este acolhimento varie de zona para zona, e temos alguns casos conflituosos, de jovens que não estão integrados, de jovens que enveredam inclusive por maus caminhos, o consumo do álcool, o consumo da droga, alguns disparates, e esses passam por situações difíceis e alguns são inclusive repatriados, portanto são obrigados, forçados a voltar ao país de origem. E às vezes jovens que nem sequer nasceram em Cabo Verde, mas que os pais são cabo-verdianos. Isso é algo muito duro e muito difícil. É doloroso, porque é sair de uma situação difícil para outra igualmente difícil, que é ir para um país que não conhecem, onde não têm raízes, onde não estão os seus familiares primeiros, onde não têm uma ocupação e onde às vezes o mal que já trazem não vai ser remediado, não vai ser resolvido. Essa é uma situação que tem a ver com políticas preocupantes, que certamente os nossos políticos vão estar a estudar e a tentar driblar, mas são situações difíceis que nós encontramos. Não é? Mas a Igreja é uma igreja não apenas para a liturgia ou para o perímetro do templo, é uma igreja também atenta a estes casos. Claro. Sem dúvida que a Igreja na diáspora e a Igreja local, em Cabo Verde, é o espaço de encontro.
Nós temos, em alguns lugares, né, estou a falar de Portugal, mas estou a falar de Roterdão, que conheço um bocadinho melhor, da Itália, vários espaços onde os cabo-verdianos se sentem acolhidos para a convivência, para a cultura e a própria instância governamental que se encontra nesses países, os consulados, também têm essa atenção de como acolher essa nossa gente. Mas a Igreja, por sua natureza, a Igreja é a casa de todos. Onde se encontra uma comunidade cristã, todos se sentem em casa. Tem muita juventude. Então, é um país onde a Igreja é quem lida muito com os pobres. As nossas cáritas diocesanas, paroquiais, conhecem bem as dificuldades tremendas que as pessoas passam. E mais ainda, e como Cabo Verde está considerado como um país de desenvolvimento médio, já não está a receber tantos apoios como outrora recebia. Então, quem lida com os pobres, a Igreja, as nossas associações, vêm-se nesses momentos mais abraços para atender a tantas necessidades, seja no nível do campo, segurança alimentar, assistência a outros níveis da saúde que as pessoas precisam. Passamos por maus bocados neste momento, né? Mas a Igreja lá está, tem essa vocação de ir às periferias, de optar pelos mais pobres, e nós não podemos deixar de marcar presença nesse capítulo. Muito bem, Dom Hildo, a realidade de uma igreja muito próxima de Portugal e à qual os portugueses também, e a Igreja Portuguesa estará sempre também particularmente atenta. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Foi então este o encontro que tivemos também a falar desta realidade das comunidades cabo-verdianas, uma conversa inserida nesta Semana Nacional de Migrações. Foi o programa Eclésia que levámos até si. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.